Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Francisco Souza, Chico Souza, e vou estar apresentando hoje o meu PIBIC, desenvolvido entre os anos 2021 e 2022, sob a orientação do professor Sérgio Sauer, da FUP, e foi um PIBIC sobre grilagem verde. E aqui, em especial, eu falo um pouquinho do estudo de caso de grilagem verde no território Calunga, em Goiás. Então, o que que a gente vai falar? O que que eu vou falar, né? O que que a gente vai discutir? O que que eu vou falar muito rapidamente? Eu vou falar um pouquinho do CAR como essa nova ferramenta de grilagem, dos vetos e modificações na lei que tem o CAR inserido dentro dela, e por fim eu vou falar um pouco da comunidade Calunga, né? Nesse estudo de caso que foi desenvolvido na comunidade Calunga. Então, o CAR é essa nova ferramenta da grilagem, né? E aí a gente sabe que as consequências da grilagem de terra são amplamente discutidas e cotidianamente denunciadas. Há, entretanto, uma lacuna em se tratando de seus métodos, né? Dos métodos utilizados para sua efetivação. Além das leis e regras fundiárias, ao falarmos de grilagem verde, é importante conhecer os efeitos das leis que regem a relação entre sociedade e meio ambiente. A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, foi um marco na definição dessas relações e definiu, entre outros pontos, o registro de todas as propriedades rurais no cadastro ambiental rural. O CAR foi pensado como um mecanismo de regularização ambiental e acabou se tornando um mecanismo, né, fundiário, ou seja, um documento utilizado para a regularização de posses e passou a servir para a grilagem de terras. O cadastro ele foi um mecanismo instituído, então, pela Lei 12.651 de 2012, conhecida como Novo Código Florestal, e a sua gestação foi muito conturbada e marcada pelos embates entre dois grupos, os ruralistas e os ambientalistas. O primeiro grupo ele defendia é, a redução ao mínimo das medidas que inviabilizassem a expansão da fronteira agrícola, normalizando as infrações e os crimes cometidos pelos proprietários rurais, né? Enquanto os ambientalistas objetivavam resguardar áreas que ainda não foram degradadas ou não consolidadas, ou transformadas em campos para produção agrícola. O que a gente viu foi que o pacote, né, que a lei acabou se tornando um pacote conciliatório que tentava agradar os dois grupos, mas os ruralistas saíram com benefício, com lucro muito maior que os ambientalistas. Passando agora para esse estudo de caso da comunidade Calunga, quando eu iniciei os estudos de campo sobre a grilagem de terras da comunidade quilombola goiana, eu busquei identificar os elementos de grilagem verde. Imaginava encontrar o quadro típico em que fazendeiros declaravam áreas de reserva legal dentro do território conservado pelos modos de vida da comunidade. Entretanto, o quadro encontrado foi singular. Os dados que eu vou apresentar nos próximos slides foram obtidos entre junho e novembro de 2021, período no qual eu fiz a minha pesquisa de campo e a análise desses dados, né? Então, o que eu percebi é que existem basicamente dois territórios dentro do CAR, dentro do SICAR. A área total do imóvel, né, 262 mil hectares aproximadamente, mas consta na pesquisa pública do CAR apenas 43 mil, cerca de 15% do território. E eu fui tentar entender por que estavam declarados apenas 15% do território, junto com o INCRA, com o Serviço Florestal Brasileiro, com a CONAC. E eu fui informado que para as comunidades tradicionais era exigida uma área líquida e uma área total declarada. A área total seriam esses 262 mil e a área líquida seria esses 43 mil. E esse é um problema, né? Que marca que marca a declaração do CAR do território Calunga. A CONAC ela recomenda que toda a área do território, a área total, fosse declarada como área líquida, mas isso não aconteceu quando declararam no território quilombola já há muitos anos atrás. E aí acabou criando essa divisão, que acarreta, né, na exclusão do território do SICAR e na não contabilização da área dos imóveis rurais sobrepostos, né? Então, aqui eu trago um esquema que eu montei no ArcGIS, mostrando os limites, né, entre os municípios, depois eu jogo aqui de laranja o território quilombola, por fim, os imóveis declarados. Então, a gente vê que tem dezenas de milhares de territórios particulares, né, de imóveis particulares declarados em cima do território quilombola. E eu fiz um comparativo com o CIGEF e percebo que esses imóveis particulares estão declarados também em cima de terras públicas, né? Infelizmente, o caso do Calunga é só um entre vários, né? Ligado à presunção de fiscalização e à apresentação de comprovação da propriedade ou posse, o cara ele autonomizou-se, se tornando essa ferramenta de grilagem de terras.
e hoje vem sendo utilizado para comercialização, né, dessas terras online e de várias outras formas, né, se tornando um tipo de acordo para negociar terra, soja ou gado e possibilitar acesso a financiamentos públicos e privados em áreas griladas, né, incentivando tanto atividades econômicas precárias ao meio ambiente quanto especulação imobiliária e acelerando, infelizmente, a expulsão desses povos tradicionais de seus territórios. De forma muito resumida, é isso que eu tinha para apresentar. Então, fica aberto o convite para conversa. Meu muito obrigado. E a gente se vê logo menos.